paz do Senhor Jesus Cristo a todos nossos irmãos. Hoje, quarta-feira, como nós fazemos sempre às quarta-feiras, o nosso estudo bíblico e hoje nós estamos com a lição de número 8. Lição de número 8, que traz pelo título A Disciplina da Igreja. Já quero saudar todos na paz do Senhor Jesus. Seja todos bem-vindos à nossa live e, na medida do possível, os irmãos compartilha, comenta, curte, porque você fazendo isso, todas as pessoas que estão no seu perfil também vão receber a nossa live. Então, quero já saudar também na paz do Senhor Jesus a nossa irmã missionária Graça, nossa irmã Terezinha, minha irmã Terezinha lá de Populina, né? Deus abençoe todos em nome de Jesus Cristo. E hoje, então, lição de número 8. O nosso Deus, ele cuida de nós, né? O nosso Deus, ele sempre está cuidando de nós, com as mãos estendidas sobre nós, cuidando exatamente de cada um dos seus filhos, né? Hoje a nossa leitura em classe está no livro de Hebreus, capítulo 12, o versículo do 5 ao 13. Enquanto você prepara, vamos continuar ouvindo mais um pouquinho do nosso louvor muito bonito. A paz do Senhor Jesus Cristo, também o pastor Amauri. Deus abençoe. Irmãos, então nós vamos fazer a nossa leitura em classe. Hoje, Hebreus 12, o versículo do 5 ao 13, nos diz assim: já vós esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Meu filho, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige a todos quanto o ama e açoita a qualquer que recebe por filhos. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o Pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nos reverenciamos. Não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos? Essa é a palavra do Senhor Jesus. Versículo 10. Na verdade, porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigia como bem lhe parecia,
mas este para o nosso aproveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico, de justiça, nos exercitamos por ela. E fazei vereda direita para todos os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Esta é a palavra do nosso Deus, né? Nos chama atenção nesse versículo, é muito interessante, que nos fala aqui no versículo 11, que diz que, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois ela produz o fruto pacífico de justiça exercitada por ela. No momento que nós estamos sendo corrigidos, nós ficamos até aborrecidos, tristes, se nós não entendermos a correção. Parece que aquilo não é para o nosso bem, né? Mas se nós prestarmos atenção, a correção é para o nosso bem. Então precisamos ser corrigidos, né? E todo pai corrige os seus filhos, né? Vamos então à nossa introdução dessa noite, que nos diz assim: nesta lição estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. Embora seja muito necessário, a disciplina como prática da igreja vem sendo esquecida e negligenciada por muitos. Ora, uma igreja que não corrige os seus membros perdeu a sua identidade, não passando de um mero grupo social, ou seja, se a igreja não tem disciplina, ela deixa de ter a função de igreja, passa apenas a ser um lugar onde as pessoas só se reúnem socialmente, um mero social, um grupo mero social, né? O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas, sem testemunho de cristão. Por isso, o nosso assunto da disciplina está como um processo informativo do caráter cristão nas modalidades corretiva e informativa. Então, é o que nós vamos estudar hoje. O objetivo da disciplina e a necessidade da disciplina na igreja, né? Primeiro ponto fala a necessidade da disciplina bíblica. Deus, ele é soberano. Santidade é um dos atributos de Deus. E por isso, é uma das suas causas que justifica a necessidade da disciplina da igreja. Então, a santidade, ela é um atributo de Deus. E nós, então, precisamos entender isso, porque é através dos atributos de Deus que nós, então, vamos conhecer a necessidade da igreja ter uma disciplina. O povo de Deus ser disciplinado, educado, inteligente, um povo zeloso, que gosta realmente das coisas santas, de acordo com a vontade do nosso Deus. Então a santidade, ela é um atributo de Deus, e por isso a necessidade da disciplina na igreja. Há uma grande necessidade. Não quer dizer que as pessoas fazem se gostar, não. Há uma necessidade, ou seja, a igreja precisa da disciplina. É dessa forma, então, que nós vamos estudar hoje. Eu sou santo, diz o nosso Deus, né? Eu sou santo. Deus é santo e, como tal, deve ser conhecido. Jesus mostrou na oração do Pai Nosso
a necessidade de reconhecermos a santidade de Deus. Santificado seja o teu nome, Jesus fala na oração. Então, é o que nós estamos vendo aqui, ó, que o próprio Jesus, ele mostrou na oração do Pai Nosso, como nós precisamos reconhecer a santidade de Deus, como o próprio Jesus orou. Ele diz, Pai Nosso, ele disse assim, na oração do Pai Nosso, reconhecemos a santidade de Deus, santifica o teu nome. Então, santificado seja o teu nome. O próprio Jesus reconhecendo a santidade de Deus. E nós precisamos, então, reconhecermos dessa forma a santidade de Deus, mas não é reconhecer apenas de boca para fora, não. É reconhecer realmente de forma de nós, então, obedecer, temer, saber que Deus é santo e nós precisamos, então, também da santidade, precisamos santificar. Então, isso nós vemos no livro de Mateus 6 e 9, quando Jesus fala, santificado seja o teu nome. Quando Deus se fez evidência, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta de mim, porque eu sou um homem pecador. Ou seja, quando Jesus aproxima de Pedro, ele se sentiu que não tinha condições de estar ao lado de Jesus, de frente com Jesus, porque ele se sentiu uma pessoa pecador e sem dignidade de estar presente na frente do próprio Jesus. Então Pedro, ele diz, Senhor, ausenta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Pedro disse, né? Isso está escrito em Lucas 5 e 8. Assim, quando o comportamento pecaminoso da vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus, ela deixa de ser reconhecida. Então, nós sabemos que Pedro fez isso porque ele reconheceu a santidade de Jesus, a santidade do nosso Deus. E é o que nós, às vezes, parece que perdemos esse valor de, às vezes, quando nós chegamos na igreja, nós reverenciarmos a igreja, o culto a Deus, porque quando nós vamos na igreja, lá não é um lugar de passeio, né? Não é um lugar apenas de nós estar reunidos e ver os irmãos. Não, ali nós estamos indo ao encontro do nosso Deus. Quando entramos na igreja, entramos na casa do Senhor. Por isso que a própria palavra de Deus diz, guarda o teu pé quando entra na casa do Senhor. Ponto 2 é a igreja santa. Deus é santo e a igreja também deve ser. Sede santos porque eu sou santo. Isso está escrito no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Sede santo porque eu também sou santo. Ao formar o seu povo, tanto na antiga como na nova aliança, o desejo do Senhor é que ele fosse um povo separado. Na verdade, a palavra grega, ágios, traduzido como santo, possui o sentido de separado ou consagrado. Então, quando nós olhamos a palavra que a Bíblia nos mostra muito, tanto no Novo Testamento, na Antiga Aliança, como na Nova Aliança, ou seja, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, nós encontramos então a palavra que fala sobre ser santo, que possui dois sentidos que nós podemos entender. A palavra santo possui dois sentidos. Um significa a palavra separado, ou seja,
as pessoas que foram separadas para o Senhor. São pessoas, então, consideradas santas, pessoas que não estão nas trevas, pessoas que não estão neste mundo, está vivendo neste mundo, mas não pertence ao mundo, pertence ao nosso Deus. Então, está separado para Deus. Então, a palavra santo significa quando a pessoa está separada ou está consagrada para o nosso Deus. Ou ele é separado para Deus, ou ele é consagrado para Deus. Então, é titulado como santo. Ponto de número 3. Quando a igreja não é disciplinada, quando a igreja não disciplina, quando a igreja não disciplina. Se a igreja, como corpo de Cristo, deve ser santa, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, da mesma forma o cristão, como membro deste corpo, deve ser santo também. 1 Coríntios 6, 19. A santidade faz parte da identidade do cristão, ou seja, a santidade ela faz parte da identidade do cristão. Então, como a igreja ela é santa e ela é o corpo de Cristo, todo cristão também precisa ser santo, porque ele também faz parte, ele é membro do corpo de Cristo. Então, como nós lemos, a santidade faz parte da identidade do cristão. Nós vemos que cada um tem a sua identidade. O cristão também tem a sua identidade, que é a santidade, a santificação, o ser separado, ser consagrado para o nosso Deus. Logo, a falta de disciplina, ela acaba embotando sua identidade. Surge então a imagem do crente mundano ou do crente carnal. Na verdade, esse objetivo revela de fato um crente sem ser disciplinado. Então, é um crente que se torna às vezes mundano, ou aquele crente que se torna então um crente carnal, que não tem prazer nas coisas do Senhor, né? Ele não vive separado para o Senhor, não tem prazer nas coisas de Deus, então ele é uma pessoa praticamente morta para o nosso Deus, ele é uma pessoa carnal, é uma pessoa que podemos considerar tanto carnal como uma pessoa mundano, né? Porque ele não tem aquela santidade de Deus, ele não é separado para Deus, então, infelizmente, acontece tudo isso na vida dele, né? Paula Osório pede oração para neta. Ore também, crescido lá no médico, operação para o dia. Então, nós vamos orar sim, Paula, para o seu neto, que precisa das orações, né? Então, eu e todos vamos estar orando por você, tá bom? Deus abençoe. Roberto Gomes também, Deus abençoe. Seja todos bem-vindos à nossa live. Então, como nós estava dizendo aqui, essa santidade, ela então permite que a pessoa seja então separado ou consagrado para o Senhor. Então, são pessoas que estão separado ou consagrado. Então, é considerado uma pessoa santa na presença do nosso Deus. Então, porque esse é o objetivo que revela o fato do crente que não é disciplinado ser chamado de carnal ou então de mundano. Alguém que não tratou ou não foi tratado aquilo que acabou se tornando um hábito pecaminoso e deixou a santidade de Deus, ou nunca aprendeu a necessidade de ser santo
de ser separado ou consagrado para o nosso Deus. Então, nesse sentido, a falta de disciplina acaba destruindo o limite entre o consagrado e o profano. Portanto, uma igreja que não disciplina os seus membros torna-se uma igreja mundana. Então, nós vemos que a falta de disciplina da igreja, ela faz então que a pessoa não sabe mais a diferença da pessoa mundana, da pessoa profana e da pessoa que ela é uma pessoa serva de Deus, né? Então, uma pessoa consagrada é uma pessoa que está na presença de Deus, separado do mundo. Ariana Matias também, seja bem-vinda à nossa live. Deus abençoe. Então, a disciplina, ela é necessária, porque sem a disciplina a pessoa não sabe diferenciar o que é consagrado, o que é profano, né? Então, o que é consagrado é o que é separado, ele se torna santo perante Deus. E o profano é aquele que realmente não tem disciplina, não conhece a palavra de Deus, não conhece a santidade de Deus e não entende o que é as coisas sagradas, o que é as coisas separadas, santificadas para o nosso Deus. Nesse sentido, então, é a falta de disciplina que vai destruindo a igreja, tornando a igreja, então, mundana, ou tornando a igreja carnal, como nós aprendemos na palavra do nosso Deus. No tópico de número 2, o propósito da disciplina bíblica. O propósito da disciplina bíblica. Tópico de número 2, manter a honra de Cristo. Quando o pecador não é tratado na vida quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo, ele é desonrado. Então, para nós honrar a Deus, nós temos que entender o que é fazer o tratamento do pecado, porque senão nós se desonramos o nosso Deus, né? Então, quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Olhamos então, nós vemos que a pessoa, quando ela não serve a Deus ou não obedece a Deus, ela faz as coisas às vezes que é desagradável a ponto dela causar um escândalo e as pessoas olhar e falar assim, olha, eu não vou ser crente porque olha o que os crentes estão fazendo. Então, não que é correto as pessoas falarem isso, mas as pessoas falam. Então, isso é por causa que traz, então, muitos cristãos trazendo desonra ao Senhor Jesus, desonrando o nosso Deus através, então, dos erros cometidos, através das coisas que tem praticado e desagrada o próprio Deus e ainda afasta as pessoas para longe de Deus por causa dos maus exemplos, maus costumes, né? Então, Romanos 2:24, ele nos diz assim, Romanos capítulo 2, versículo 24, está dizendo assim para nós, assim, pois, por vossa causa, o nome de Deus ele é blasfemado entre os gentios, como está escrito. Ou seja, isso é muito duro, nós olharmos para uma palavra dessa e sabermos que isso está falando conosco, né? Porque diz aqui, ó, assim, pois, por vossa causa, ou seja, por minha causa, pela causa nossa, a palavra de Deus está dizendo, porque assim, pois, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado de Deus. Então, se nós fizer qualquer coisa errada, o povo vão blasfemar o nome de Deus por causa das nossas atitudes, por causa das nossas obras,
por causa dos nossos feitos, por causa daquilo que nós temos praticado. Então, é o que não pode acontecer na vida do cristão, é desonrar o nome de Deus e ainda levar as pessoas ainda a blasfemar do nome do nosso Deus por causa nossa, por erro nosso, por negligência nossa, né? Então, precisamos tomar muito cuidado, né? Se não corrigido, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho do cristão. Então, o cristão, ele tem que se corrigir, ele tem que ter um comportamento não pecaminoso, um comportamento realmente de cristão, para que ele então não venha levar escândalo ou trazer escândalo para as pessoas que estão por volta dele, né? Seja da família, seja do trabalho, da escola, seja da vizinhança, seja em qualquer lugar aonde ele está. No caso da igreja de Corinto, onde um dos membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso, sem, contudo, ter uma resposta enérgica da igreja, condenando essa prática, levou o apóstolo Paulo a censurá-la. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 2. Vamos pegar aqui também essa referência. Livro, então, que nós acabamos de citar agora, de 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo número 5, versículo de número 2, diz assim: e vós estáis inchados, e nem ao menos pratenteantes, para que fosse tirado do vosso meio quem praticou esse mal. Então o apóstolo Paulo corrige que a igreja precisa eliminar o mal, né? Não pode deixar esse escândalo, essas coisas que venham então escandalizar o nome do Senhor, para que as pessoas então blasfemem contra o nosso Deus por causa das pessoas que praticam aquilo que vem estar desagradando o Senhor, né? Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que com isso incorra o julgamento divino. Ou seja, tudo que o homem praticar vai ter um julgamento. Porque, como diz a Bíblia, tudo que o homem plantar há de colher. Tudo que semear vai colher. Olha o que diz em 1 Coríntios ainda, capítulo 11, 27. Vamos lá no 1 Coríntios 11, 27. Diz aqui: de modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, realmente, a pessoa que pratica as coisas erradas, ela vai ser julgada. Se não houver arrependimento, vai ter condenação, né? Versículo 34 ainda, diz assim: se algum de vós tiver fome, come em casa, a fim de que não vos reunais para condenação da vossa, e as demais coisas ordenareis quando for ter. Então, é um texto que nós falamos sempre na Santa Ceia, um texto da Palavra de Deus, que a pessoa, antes dela então participar do corpo e do sangue do Senhor, ela precisa se examinar, fazer uma análise da sua própria conduta, da sua própria consciência, antes dela participar do corpo e do sangue do Senhor, né? Porque diz aqui: examina-se, pois, o homem, no versículo 28, examina-se, pois, assim o homem a si mesmo, assim como deste pão e beba deste cálice, para que ele então não venha comer, não discernindo o que é as coisas de Deus, não discernindo o que é a Santa Ceia, e participar apenas para condenação, né? Então, o apóstolo Paulo sempre adverte
de uma maneira que as pessoas precisam se disciplinar. Porque se não for disciplinado, como nós já lemos na palavra de Deus, a pessoa, em vez de ela ser um filho, ela é apenas um bastardo, né? Porque o filho é disciplinado. Se estiver sem disciplina, ele é então um bastardo. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? O apóstolo Paulo diz ainda em 1 Coríntios 5 e 6. Ele diz que um pouquinho de fermento, não está dizendo muito fermento, é um pouquinho de fermento leveda, faz levedar toda a massa. O que é levedar? Levedar é fermentar, é fazer crescer. Então, a pessoa prepara uma massa de pão e ela coloca só um pouquinho de fermento. Aquele pouquinho de fermento, ele é suficiente para fazer crescer toda a massa, poder fermentar. Então, o apóstolo Paulo mostra aqui para nós, dessa forma, a respeito do pecado, que apenas um pouquinho que a pessoa vacila, um pouquinho do pecado, ele faz crescer o pecado na vida da pessoa, porque um pouquinho de fermento, ele leveda toda a massa, ou seja, faz crescer toda a massa. Essa palavra levedar é crescer, a palavra levedar é fermentar. Então, quando a pessoa prepara aquela massa, fazer um pão, ela coloca um pouquinho só, ela não põe muito fermento, põe só um pouquinho, mas aquele pouquinho é suficiente para fermentar toda aquela massa, fazer crescer aquela massa, né? Então, é isso que nós precisamos aprender. Ponto de número 3 do segundo tópico, não tolerar a prática do pecado. 1 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele censura aos coríntios, porque não estava adotando a medida alguma contra a prática do pecado por parte de um dos seus membros. Ou seja, a igreja, então, ela precisa dessa disciplina, porque muitas das vezes as pessoas deixam de disciplinar e às vezes perde até o controle, né? E muitas das vezes o pastor, o responsável da igreja, até deixa de disciplinar alguém, às vezes porque é muito amigo dele, ou porque é parente, e não é dessa forma que nós precisamos fazer, né? Nós precisamos entender que na igreja não tem ninguém que está acima da palavra de Deus, não tem ninguém que está acima do corpo de Cristo. Pode ser o filho do pastor, o irmão do pastor, pode ser o próprio pastor, pode ser qualquer um, todos estão sujeitos à disciplina, à correção, e não pode deixar de ouvir a prática da disciplina na igreja, em nome de Jesus, né? Então, a consequência disso é que esse pecado, ele acabaria enfraquecendo a igreja, pois uma igreja que não pratica a disciplina bíblica, fatalmente ela vai ser uma igreja fracassada. Nesse sentido, não se pode tolerar a prática do pecado na igreja e nem fora da igreja, ou seja, nem lá na igreja e nem fora da igreja, o cristão, né? Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher de que se diz profetiza, ensine o engane os seus servos, para que se prostitua e coma do sacrifício da idolatria, que está falando de Jezabel. Jezabel, na Bíblia, na palavra de Deus, Jezabel, ela é vista por ela é conhecida por um personagem maldoso, né? Maldosa no caso, né?
um personagem maldosa, conhecida na Bíblia então pela maldade dela e pela idolatria. Ela era a esposa de Acabe, que era o rei. Então, Jezabel, quando nós falamos de Jezabel, nós estamos falando de uma pessoa idólatra, nós estamos falando de uma pessoa maldosa. Então, é por isso que aqui fala que, mas tendo contra ti o tolerares de Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana o seu servo, mas que se prostitua e coma do sacrifício da idolatria. Vamos ver o que está escrito no nosso último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 2 e o versículo de número 20. Apocalipse 2 e 20, o último livro da Bíblia. Diz assim: mas tendo contra ti que toleras a mulher Jezabel. Então esse que nós lemos lá é um texto bíblico que está em Apocalipse 2 e 20, que diz: mas tendo contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza, ela ensina e seduz os meus servos a se prostituir e cometer as coisas sacrificadas aos ídolos. Então, o que nós não podemos aceitar na igreja é esse espírito de Jezabel, enganoso, maldoso, pessoas que amam e praticam a idolatria. Então, é o perigo de uma igreja sem disciplina estar caindo nesses espíritos também de fracasso na igreja, de idolatria, por causa da falta da disciplina. Tópico de número 3, nosso último tópico, vamos falar sobre as formas de disciplina bíblica. As formas da disciplina bíblica. Disciplina como modo de correção. Disciplina como modo de correção. As Escrituras mostram necessidade de sermos corrigidos. A correção contribui para o crescimento e a formação do caráter do cristão. Imagina um pai, uma mãe, que não ensina os seus filhos, não corrige. Esses filhos, infelizmente, quando alcançar uma idade, hoje não precisa nem falar mais uma idade adulta. Hoje as crianças, que não têm disciplina, infelizmente já são difíceis, porque o próprio pai, a própria mãe já perde o controle. Então, os filhos mandam nos pais. Os filhos não aceitam mais a correção dos pais. Por quê? Os pais criam os filhos sem a correção. Criam os filhos sem a disciplina. Então, as Escrituras nos mostram a necessidade de sermos corrigidos. Todo mundo precisa de correção. Todo mundo precisa de ser corrigido. Por quê? A correção, ela contribui para o crescimento e para a formação do caráter do cristão. Então, o cristão sem disciplina, o cristão sem caráter, né? Precisamos então tomar muito cuidado, porque que filho há a quem o pai não corrija? Vamos ver o que está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 7. Hebreus, capítulo 12, versículo de número 7. Nós vamos então estarmos aqui abrindo a nossa Bíblia. Hebreus 12 e 7 diz assim: é para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como filhos, pois qual filho
a quem o pai não corrija. Então, todos os filhos precisam de ser corrigidos, precisam de disciplina. Todos os crentes, de alguma forma, tiveram necessidade de ser corrigidos. Em algum momento, todos, né? Todos os crentes. Quantos cristãos, mesmo que nasceu no berço evangélico, não só aqueles que estavam vivendo no mundo, teve encontro com Jesus, veio para a igreja. Não, não é só isso. Os que nasceram no berço evangélico precisa também de ser corrigido, precisa de ser disciplinado. Então, como está escrito aqui, todos os crentes, de alguma forma, tiveram necessidade de ser corrigido em algum momento. E ai de nós se nós não for corrigido, né? Precisamos da correção. Se alguém não é corrigido quando erra, então, segundo a Bíblia, trata-se de um bastardo e não de um filho, porque os filhos são corrigidos. Aqueles que estão cometendo o erro e não estão sendo corrigidos, eles, segundo a Bíblia, eles não são filhos, eles são apenas bastardos. Pedro, por exemplo, nós vamos ler esse texto na Bíblia, o versículo 8 de Hebreus 12, versículo 8, mas se estáis sem disciplina, da qual todos têm tornado participantes, pois estão bastardo e não filho, né? Os filhos são corrigidos. Pedro, por exemplo, teve de ser corrigido por Paulo quando adotou uma atitude visivelmente errada em relação aos gentios. Então nós vemos que o próprio apóstolo Paulo, ele teve que corrigir Pedro quando ele estava interpretando algo que não estava sendo correto. Nós vamos ler no livro de Gálatas, mas antes vamos terminar a leitura aqui, ó. Pedro, por exemplo, teve de ser corrigido por Paulo quando adotou uma prática, uma atitude visivelmente errada em relação aos gentios. Quando o crente comete alguma falta e é corrigido, a tendência é que esse acabe se tornando um comportamento. A tendência é que isso acabe, então, se tornando um comportamento. Então, a correção é muito boa. O comportamento errado é reforçado. Então, não podemos deixar que essa prática, em vez de ser corrigida, ela seja reforçada na nossa vida, né? Vamos ler livro de Gálatas. Vamos lá no livro de Gálatas. Nós vamos encontrar então aqui que o próprio apóstolo Paulo, ele teve que corrigir o apóstolo Pedro. Livro de Gálatas 2, de 11 a 14, que diz assim: quando, porém, Pedro veio de Antioquia, resisti na cara. Paulo falando. Aqui é Paulo falando. Por isso que fala resistir na cara. Ou seja, Paulo resistiu Pedro na cara dele aquilo que ele estava cometendo de errado. Então, quando, porém, Pedro veio a Antioquia, resisti na cara porque era repreensível, pois antes de chegar alguma parte da casa de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando eles chegaram, se foi retirando e se apartava deles, temendo que era os da circuncisão. E os outros judeus, porém, dissimularam com ele, de modo que até Barnabé deixou de levar pela sua dissimulação. Mas, quando vi, é Paulo falando, preste atenção, mas, quando vi
que não andava retamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Cefas, ou seja, a Pedro, perante todas as pessoas. Então, Paulo fala a Cefas, que é a Pedro, perante todas as pessoas, dessa forma que nós vamos ler agora aqui. Se tu, sendo judeu, vive como gentios, não como judeus, como é que obrigas o gentio a viver como judeus? Então, Paulo repreendeu Pedro, que estava praticando algo que estava realmente fora da vontade da própria palavra de Deus, do ensinamento da própria palavra do nosso Deus. Seja bem-vindo também, Lourdes Martins, Deus abençoe, obrigado também pela sua participação, né? Então, o comportamento errado, ele é reforçado se a pessoa não for corrigido. Quando a pessoa é corrigido, então aquilo é retirado. Mas se ele não for disciplinado, corrigido, o comportamento errado, ele é reforçado, ou seja, ele acha mais poder, se torna mais reforçado na vida da pessoa que não tem a correção. E dessa forma, o alvo da disciplina é levar aquele que pecou ou vive na prática do pecado à restauração e à reconciliação. Então, o alvo da doutrina, da disciplina, a necessidade dessa correção é fazer que essa pessoa que pratica o pecado, ela ser restaurada ou ser reconciliada. Aí, dessa forma, então, nós vemos que essa pessoa, ela passa, então, a ser uma pessoa que corrige os seus erros, porque ela é disciplinada. Então, esse é o fato da disciplina, é o alvo, a necessidade da disciplina, trazer a reconciliação, trazer a restauração na vida das pessoas. A disciplina como forma de restauração. A palavra grega catartizo, traduzida aqui como encaminhai o tal, significa, na verdade, a restaurar. É usada no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 21, para se referir aos reparos ou remendos das redes dos pescadores. Então, vamos ler também essa referência aqui. Mateus 4, vamos lá no livro de Mateus, capítulo 4. Mateus 4 e o versículo 21, que diz assim: E passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João no barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes, os chamou. Esse, então, deixando imediatamente o barco, seu pai, e o seguiram Jesus, né? Então, nós vemos aqui que a palavra, quando nós encontramos essa palavra aqui, no grego fala catartizo, mas ela é traduzido como encaminhai, ou seja, encaminhar o tal, o significado, na verdade, ela é restaurar. Então, quando nós falamos assim, a pessoa que ela precisa ser restaurada, ela é uma pessoa que está sendo encaminhada. Então, nós vemos aqui, que mostra aqui nesse estudo, que quando os discípulos estavam lavando as suas redes, o próprio Jesus chegou lá e chamou eles, e eles estavam consertando sua rede, porque eles eram pescadores, consertavam as suas redes.
Então eles passaram a seguir o próprio Jesus, deixando o barco, deixando o pai e deixando as redes, e saíram e seguiram o próprio Senhor Jesus, onde Jesus fala para Pedro: venha, Pedro, porque eu vou te fazer agora, a partir desse momento, pescador de almas, pescador de homens, porque Pedro era um pescador, pescava, era a profissão de Pedro pescar. Mas Jesus agora chama ele e diz: agora, a partir desse momento, Pedro, eu vou te fazer você pescador de almas, pescador de homens, né? O sentido, portanto, é fazer com que as pessoas atingidas pelo pecado, ela seja restaurada da mesma forma que quando os pescadores estavam pescando, a rede deles rompia, estragava, elas necessitavam então de ser consertada, elas necessitavam então de ser restaurada. E assim é o que o próprio Senhor Jesus quer fazer na vida do homem, na vida da mulher, tirando o pecado, trazendo essa pessoa a ser restaurada no seu interior, estado de bem-estar diante do nosso Deus. Então é isso que Deus quer fazer. Da mesma forma de que uma rede de pesca volta à sua utilidade após ser consertada, Deus também quer fazer com o homem, restaurar a vida do ser humano, restaurar a vida do homem, a vida da mulher, consertando, fazendo que ele possa então estar sempre a serviço do nosso Deus. Nesse aspecto, dizemos que a disciplina cumpre o importante papel de restaurar o referido, conforme a instrução do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, para que restaurasse o faltoso a comunhão. Então, a disciplina aplicada pelo apóstolo Paulo lá na igreja de Corinto era não tirar o povo da igreja, mas era que aquelas pessoas que estavam sem disciplina, estavam cometendo os erros, elas pudessem então deixar de ser uma pessoa faltoso, ou seja, que cometia erros, cometia as coisas erradas, mas que ela viesse então à comunhão do corpo de Cristo. Por isso que Paulo fala lá: examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, por não estar discernindo o corpo do Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo queria que a igreja de Corinto aplicasse a doutrina, a disciplina, para que o povo então deixasse de ser faltoso, voltasse à comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ponto de número 3, nosso último ponto, diz assim: a disciplina como modo de exclusão. A disciplina como modo de exclusão. Esse tipo de disciplina é também conhecido como uma cirurgia, como cirúrgica. Isso porque o membro ele é cortado do corpo de Cristo. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Nesse caso, há um desligamento e não apenas um afastamento da comunhão. Na verdade, vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado também no céu. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, né? Tudo que é ligado aqui na terra é também ligado no céu. E tudo que é desligado aqui na terra também é desligado no céu, como está escrito em Mateus 18:18. Assim o indivíduo perde a comunhão de membro pelo desligamento, que já o Senhor disse que ele passa a ser considerado gentil e também publicano. Nós vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Então aqui fala assim, a disciplina, esse tipo de disciplina também é conhecido como cirúrgica. Cirúrgica, ou seja, qual disciplina? A disciplina
como modo de exclusão. Então nós estamos falando agora da disciplina como exclusão. A disciplina como exclusão, que diz aqui, ó, tirai, pois, dentre vós esse níquel. Olha o que está escrito, Coríntios 5, 1 Coríntios 5:13. Vamos voltar na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Já estamos encerrando. 1 Coríntios 5, versículo 13 diz assim: mas Deus julga os que estão fora, tirai esse níquel do meio de vós. Aqui nós vamos entender o que é iníquo. João Hamilton Gasparedo, seja bem-vindo, Deus abençoe, obrigado pela sua presença. Então, esse iníquo, a palavra iníquo, para nós entender um pouquinho, é uma pessoa mau, é uma pessoa perversa, é uma pessoa injusta. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, encontramos a palavra iníquo, nós vamos entender que é uma pessoa mau, ou que é uma pessoa perversa, ou que é uma pessoa injusta. Então, aqui fala que é para tirar esse iníquo do meio de vós. Então, nesse caso, há um desligamento, e não apenas um afastamento da comunhão. Porque assim, na igreja, a gente nem gosta muito de falar sobre essas coisas, porque não é o perfil da igreja tirar ninguém da igreja. Mas o que a palavra de Deus, o que a Bíblia Sagrada manda fazer, é assim, quando a pessoa não quer aceitar a disciplina de Deus, não quer servir a Deus, que ela quer apenas estar na igreja para causar um movimento estranho, um tumulto, para trazer algo desagradável na igreja, então nós estamos falando de uma pessoa mal. Nós estamos falando de uma pessoa perversa, de uma pessoa injusta. Então, quando a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala para desligar essa pessoa dentre vós. Desligar essa pessoa, esse iníquo, de dentro de vós. Então, não é apenas um afastamento da igreja, apenas da comunhão, não. Ele é uma pessoa totalmente desligada do corpo de Cristo. E a Bíblia diz que o que é desligado na terra, ele é desligado no céu. E o que é ligado na terra é ligado no céu. Então, é disso que nós estamos falando. De uma pessoa iníqua, uma pessoa mal, uma pessoa perversa ou uma pessoa injusta, que só pratica a injustiça. Em verdade vos digo que tudo o que é ligado na terra é ligado no céu, o que é desligado na terra é ligado no céu. Pode abrir tua Bíblia aí, você vai encontrar Mateus 18, versículo 18. Assim, o indivíduo perde a condição de membro pelo desligamento da igreja, o desligamento do corpo de Cristo, não só aqui na terra, mas também lá no céu. Já que o Senhor disse que ele passa a ser considerado um gentil. O que é o gentil? Vamos entender aqui. Ele é considerado uma pessoa não cristã. É considerado uma pessoa que não serve a Cristo. Não é cristã. Então, ele é considerado gentil, que não é uma pessoa que serve a Cristo, que não é uma pessoa cristã. Ou ele é considerado também como um publicano. E o que é publicano? É aqueles pessoas que praticam extorsões e serem avarentos, egoístas e corruptas. Então, olha a pessoa que é desligado na terra, desligado no céu. Olha o que ele passa a ser, um publicano. Publicano, quando nós olhamos para a pessoa publicana, nós vemos pessoas já tituladas como uma pessoa corrupta, uma pessoa egoísta, uma pessoa avarenta,
Então, analisa dessa forma o que diz a palavra de Deus de uma pessoa que é desligada totalmente da terra e no céu, por falta dela ter temor a Deus, de ser disciplinada, que de se tornar aquela pessoa avarenta, egoísta, se tornar aquela pessoa corrupta, se tornar aquela pessoa injusta, mal e perversa. Então, quando isso ocorre, essa pessoa é desligada da igreja. E quando ela é desligada da igreja, ela é desligada do corpo de Cristo. E quando a Bíblia diz que o que é desligado na terra é desligado no céu, está mostrando para nós que nós precisamos, então, estar sendo disciplinado, temer a Deus, para não cairmos num laço satânico dessa forma, né? Só para nossa conclusão, diz aqui nessa lição, vimos o valor da disciplina cristã sobre a diferença do aspecto. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e existe que seu povo exige, aliás, e exige que seu povo seja santo. Então, olha aqui, se você faz parte da igreja, se você considera que Deus é santo, Deus quer que você seja santo, para que você seja, então, pertença ao povo de Deus, que é o povo santo, a igreja, o corpo de Cristo. Sabemos que Deus é santo e ele também exige dessa forma a santidade do seu povo. É disso que nós, então, precisamos entender, né? Nós falamos que Deus é santo e nós falamos que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Se Deus é santo, o corpo de Cristo, que é a igreja santa, nós precisamos ser santos para fazermos parte também do corpo de Cristo. E por outro lado, a disciplina, ela também cumpre o propósito que Deus, quando o propósito de Deus, quando ela conduz o cristão a se formar com o caráter de Cristo. Então nós vemos que o cristão sem disciplina, ele não é formado com o caráter de Cristo. Mas o cristão que ele é disciplinado, ele é formado com o caráter de Cristo. Lembra quando a Bíblia nos fala que Pedro, quando estava negando o Senhor, alguém olhou para ele e disse assim, você fala igual ele, você parece com ele. E Pedro, mesmo que ele estava tentando se esconder com medo da morte, porque Jesus estava sendo julgado à morte, e Pedro estava com medo. Mas mesmo Pedro estando com medo, ele não conseguiu deixar que as pessoas, então, não tivessem conhecimento que ele também parecia com Cristo, fazia parte de Cristo. Então, era realmente que Pedro era disciplinado, ele era então já parecido com Cristo. Ah, pastor Arnaldo, mas por que ele fez aquilo então? Por que ele fez aquilo? Porque a Bíblia mostra para nós que Pedro, ele já achou que estava pronto, já achou que estava preparado. E nós, cristãos, nunca podemos interpretar dessa forma. Não é porque nós temos 50 anos de igreja, não é porque nós conhecemos a Bíblia capa a capa, não é porque nós já temos todo o conhecimento que nós podemos achar que já está tudo certo na nossa vida, não. Nós precisamos sempre buscar o aperfeiçoamento. Então Pedro achou que já estava pronto e o Senhor Jesus fala para ele que ele iria negar o Senhor Jesus. E ele disse que jamais ele faria aquilo. Jesus disse, Pedro, não cantará o galo não vai cantar enquanto você não ter me negado por 3 vezes, Pedro. 3 vezes. Enquanto você não me negar por 3 vezes, você não vai ouvir o galo cantar.
E quando Pedro então nega o Senhor Jesus naquele dia, naquela noite gelada, aquela noite que o Senhor estava sendo julgado, a condenação, Pedro estava com medo. Pedro negou o Senhor por 3 vezes. E quando ele ouviu o galo cantar, ele começou a chorar, ele chorou amargamente, porque ele lembrou da palavra do Senhor Jesus. Enquanto você não me negar por 3 vezes, o galo não vai cantar. E o galo cantou, porque ele já havia negado o Senhor naquele momento por 3 vezes. Então, é dessa forma que nos ensina a palavra de Deus. E uma igreja disciplinada, portanto, uma igreja indisciplinada, uma igreja sem disciplina, uma igreja indisciplinada, portanto, ela perdeu o bom cheiro de Cristo. Isso está escrito também na palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos deixou escrito no livro de 2 Coríntios, é o último texto para nós encerrar. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz assim, o apóstolo Paulo deixou escrito para nós assim, ele disse no versículo 14, graças, porém, a Deus em Cristo, sempre que nos conduz ao triunfo, e por meio de nós difunde de todo lugar o cheiro do seu conhecimento, o cheiro de Cristo, né? Então, é disso que nós precisamos entender, que uma igreja disciplinada, ela tem o cheiro de Cristo, e uma igreja indisciplinada, sem disciplina, ela perde o cheiro de Cristo totalmente. Amém? Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, então. Curte e compartilhe a nossa live. Depois estaremos também colocando lá no YouTube. Você pode também entrar lá no nosso canal, se inscrever no nosso canal, para você sempre receber também as nossas lives lá, nossos estudos bíblicos. Então, Arnaldo Gaspareto, pode procurar lá, você vai encontrar. Mas nós vamos estar daqui a pouquinho já postando também essa lição no YouTube. Então, que Deus abençoe você, toda a sua casa, toda a sua família. Se Deus assim nos permitir, na próxima quarta-feira, lição de número 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja. Vai ser o título da nossa próxima live, nosso próximo estudo bíblico, por esta mesma página aqui do Facebook, da Igreja Casa de Oração. Então nós vamos orar, nesse momento já apresentarmos ao Senhor Jesus. Olha aqui um pedido de oração, que nós vamos orar então pela neta da nossa irmã aqui que nos pediu. Vamos procurar aqui atrás. Olha, vamos orar por esse pedido de oração aqui, ó. Orar por mim, ou seja, a Paula falando, orar por mim e pela minha neta. Então nós vamos orar pela Paula e também pela sua neta. Ela tem uma grandula, ela escreveu aqui, eu não tenho muito conhecimento de ler. Aqui o meu filho é professor, professor de espanhol, ele lê mais fácil, eu já não tenho esse... Mas é assim, ela está falando que está crescido lá uma grandula, e já constatado pelo médico, né, que quer operar, para os dias, tem mais aqui, ó, então os médicos, tem bastante coisa aqui que ela escreveu, ó. Então ela pede então oração por ela, para sua neta, e nós vamos orar, agradecer a nosso Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado nessa noite por essa live, obrigado por todos os nossos irmãos que estão conosco, aqueles que estiveram
aqueles que vão estar também acompanhando essa live, Senhor, pelo YouTube, ou aqui mesmo pelo Facebook, em outros dias, em outras datas, mas que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Deus, nós pedimos a tua bênção em favor de cada lar, de cada família, em favor da nossa irmã Paula, da sua neta, meu Deus, que nos pede aqui as nossas orações. O Senhor visita ela agora, Deus, visita a casa dela, visita o lar dela, a família, e que seja, meu Deus, o teu milagre na vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós oramos por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que estão acamados, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.